Ok? Obrigado, Alfred. Vamos lá, inicialmente, deixa eu explicar quem é a AVL. A AVL, nós somos uma empresa de fornecimento de engenharia na área de propulsão, powertrain. Também fornecemos equipamentos na área de testes, instrumentação, software de simulação. Mas esse slide que está aí, eu queria tirar uma mensagem, que a primeira mensagem está lá no canto em cima, é quanto que a gente investe em pesquisa. Então, nós somos uma empresa de origem austríaca, capital fechado. Aqui no Brasil a gente tem em torno de 100 pessoas. No mundo nós somos em torno de 10 mil pessoas. Mas a gente investe 10% do que a gente fatura em pesquisa. E o que a gente vai discutir aqui é resultado de pesquisa. O gráfico semelhante ao que a gente viu do Ricardo. Claro que aqui não é um objetivo de estimar o futuro, mas de olhar tendências. Está claro a tendência que a gente tem aqui, que é a diminuição do motor de combustão interna como a proporção principal. O crescimento do motor de combustão interna na hibridização. Então, a data é meio irrelevante, o fato é que essa tendência está acontecendo. E a gente tem evidência porque está acontecendo. A gente sabe que a Suécia, esse ano de 19, já está banindo motores puramente de combustão interna. Temos a Noruega em 25, a Inglaterra, a Alemanha, a Índia. Vários países já se movimentaram, inclusive o Brasil. Existe um projeto de lei parado no Senado hoje, que tem uma proposta de 30 a 40 também de fazer um processo de transição e eliminar os motores de combustão interna. Então, o objetivo desse slide é discutir a tendência. Por que a tendência? Porque isso que está virando o nosso futuro, isso já está acontecendo, então toda essa tecnologia já está disponível, ou seja, do crescimento da hibridização ou da eletrificação para os motores, ao motor passando simplesmente a ser o produtor de energia elétrica através do processo de um conversor de energia, ou através do processo de veículos totalmente elétricos ou células de combustível. Então, o objetivo desse slide, a discussão é por que isso está acontecendo. É claro que isso está acontecendo porque a gente tem principalmente 3 fatores que a gente deve evitar, que não fazem bem para a nossa sociedade e para a nossa saúde. Primeiro, porque esse modelo de combustíveis fósseis é um modelo que está exaurindo um bem da natureza. Isso é um problema. O segundo é porque a gente polui, e a poluição faz mal para a nossa saúde. E o terceiro, é claro, o Ricardo comentou, o aspecto do CO2. CO2 nós estamos contribuindo para o aquecimento global. Há discussões de que se esse é o fator ou não, mas não há discussões de que o CO2 contribui para o aquecimento global. Então, o fato é, e a pergunta vem aqui, o motor de combustão interna está acabando? Não, nós somos uma empresa especializada, e o que a gente está olhando nesse slide aqui é que o motor está tendo ainda uma sobrevida muito grande. A gente pode discutir as datas, pode ser 40, 50, 60. Ele tem que continuar evoluindo. Por que continuar evoluindo? Porque a evolução dele faz parte do processo de diminuição de CO2 e de diminuição dos gases nocivos à saúde. A gente pode ver várias das tecnologias. Essas tecnologias não são do papel. São as tecnologias que hoje a gente desenvolve em algum lugar no mundo ou no Brasil. Desde sistemas variáveis de taxa de compressão, ou geometricamente, ou de maneira simulada, usando o ciclo Atkinson, usando sistemas de comando variável, até reformador por exemplo, do combustível para tirar hidrogênio. Todas as tecnologias descritas, é só para exemplificar, a gente vem hoje desenvolvendo em algum lugar no mundo, inclusive no Brasil, em parceria com algumas montadoras. Então, o futuro do motor de combustão interna, e para quem é engenheiro como eu, adora desenvolvimento, está aqui alguma coisa que um dia vai morrer, mas que ainda tem uma sobrevida para participar do processo de eletrificação. Falando de CO2, claro, os motores estão desenvolvendo, mas eu vou exemplificar um pouco do que o Ricardo comentou. Acho que aqui dá um pouco de números. Esse é um outro modelo baseado num veículo específico, ou seja, esses números a gente tem que tomar cuidado, porque são números relativos. É um número público de uma montadora, que a gente vai usar como referência, então relativamente vale a pena usar esse modelo. Então, o modelo inicial, discutindo só a produção de CO2 do produto o veículo elétrico é zero. Comparável com gás ou comparável com os combustíveis gasolina, diesel, está claro que não tem comparação. Essa é a solução, os veículos deveriam ser totalmente elétricos. Se a gente colocar o outro elemento que o Ricardo estava comentando, que é o elemento poço à roda agora, ou o elemento poço ao tanque, a gente verifica que o principal fator agora é a origem da energia elétrica. Então, o veículo elétrico não é tão a melhor solução, não é a solução completa, principalmente por causa desse segundo elemento. Então, onde estão as soluções? Ele acaba ficando compatível dependendo da sua fonte. Países como a China, é interessante a discussão, porque será que eles estão trazendo bem para a sociedade? Estão resolvendo um problema localizado de gases nocivos à saúde. Sem dúvida isso está acontecendo. Só que estão transferindo o problema do CO2 para um outro ponto, que é onde ele gera energia através do carvão.
Então, se a gente olhar, talvez fosse melhor que a China utilizasse motores diesel, que a emissão de CO2 seria menor. Então, essa análise seria uma análise um pouco mais completa. E se a gente colocar o etanol, com seu processo de regeneração, a gente vê que o etanol seria a melhor solução. Ou se a gente utilizasse a matriz brasileira. Então, o Brasil, para os dois aspectos, tanto do aspecto de utilização de veículos elétricos, para a nossa matriz limpa, como do ponto de vista de utilização do combustível etanol, é a solução melhor para o ponto de vista de CO2 e redução do CO2, que é um problema global. Os países, COP21, Acordo de Paris, têm se discutido, têm caminhado para a eletrificação, mas a eletrificação de uma maneira, vamos dizer, não pura, a utilização só olhando para o veículo. Então, e eu vou colocar mais uma análise aqui. Uma terceira análise é a análise agora do berço à morte do veículo. Vamos considerar 200 mil quilômetros, que é a vida do veículo, e vamos diluir a produção do sistema de propulsão, o seu CO2 equivalente, por CO2 por quilômetro, gramas de CO2 por quilômetro. Então entra o elemento bateria e entra o elemento dos sistemas de propulsão. A gente vê mais uma vez que mesmo com esse terceiro elemento, ou seja, estão avaliando desde a produção até a morte, incluindo o quilômetro rodado e incluindo o fornecimento de energia, a gente tem um dado comparativo, claro, esses dados não são absolutos, de um veículo específico, mostrando que a solução continua sendo o etanol. A gente pode olhar os números na casa de 40, tanto o veículo, no Brasil, um veículo elétrico, como um veículo etanol, é totalmente compatível se a gente utilizar a pegada de CO2. E os países desenvolvidos, a mensagem que fica é que eles, claro que pode ser utilizado esse sistema, desde que, sistemas elétricos, desde que eles trabalhem na matriz energética deles, seja mais pura, senão a gente não está trazendo benefício nenhum para a sociedade. Então é uma análise interessante, uma análise um pouco mais ampla, provando para nós mesmos que o etanol... Essa análise tem sido utilizada, esse material veio da Europa, a comunidade europeia vem adotando isso agora, a gente vai ver mudanças nas legislações europeias, principalmente dando mais visão a todo o ciclo. Claro que tem outros aspectos, o aspecto de carregamento, a gente fala de veículos elétricos, a gente tem que passar pelo aspecto de tempo de se carregar o veículo. O modelo que a gente utiliza é outro modelo que a gente está adaptado, então vai exigir mudanças da gente. Então, veículo, carregamento... Os veículos, hoje, a gente consegue, pelo menos nesse número estimado para um sistema, isso são números europeus, mas baseado em 400 km por minuto de carregamento, por exemplo, de gasolina aqui, contra um tempo muito grande de carregamento de bateria elétrica. Mesmo com a evolução, vai ter que ter uma adaptação da sociedade para a gente evoluir para esse modelo. Tem outra comparação ao lado, a comparação é para trazer das duas tecnologias que mais estão crescendo, o veículo totalmente elétrico e o veículo a célula de combustível. Existe um ponto de inflexão entre os dois, as células ainda são mais caras, mas à medida que eu preciso andar mais com o meu veículo, ela começa a ter um ponto em que ela se torna mais adequada ao uso. Porque o próximo slide é no sentido de mostrar que é o seguinte, as tecnologias estão desenvolvidas, o cenário já é hoje de várias tecnologias hibridizadas, células de combustível, motores híbridos, o mild hybrid, 48 volts. A gente tem uma série de tecnologias, uma série de tecnologias, cada uma está ocupando um nicho muito específico, ou seja, no momento que a gente tem, nenhuma tecnologia resolve nosso problema por completo, elas estão distribuídas da maneira que cada aplicação vai utilizar uma tecnologia específica. Então essa é a visão hoje AVL, essa distribuição tecnológica de acordo com o uso. Para cá. Queria fazer uma outra comparação, quando a gente está discutindo sobre baterias com células de combustível. São as duas tecnologias ditas do futuro. Elas são muito equivalentes em termos de tecnologia, mas eu vou colocar dois pontos de diferenciação. O primeiro ponto, na realidade, é o aspecto de range de uso, utilização, quilometragem de uso, que a célula de combustível permite um range maior, porém, você precisa ter uma infraestrutura de hidrogênio. E, no caso, contra uma infraestrutura de sistemas elétricos. Então, esses são os pontos positivos e negativos de comparação com as duas tecnologias. Agora, eu queria fazer a comparação da célula hoje utilizada, a gente chama de célula PEM, ou pode ser também traduzido como Proton Exchange Membrane, contra a Solid Oxide Fuel Cell, que é uma outra tecnologia de célula de combustível. Comparando as duas, muita semelhança, e quais são as principais diferenças? Uma é para hidrogênio, e a outra a gente pode utilizar por qualquer combustível, ou de origem fóssil ou de origem renovável. E aqui tem a desvantagem.
A tecnologia PEMS trabalha com temperatura abaixo de 100 graus, enquanto a tecnologia Solid Oxide Fuel Cell trabalha com temperatura acima de 600 graus. Nada é perfeito. O desenvolvimento tecnológico tem suas barreiras. E aqui eu tenho um exemplo, já foi comentado, a Toyota tem um veículo já em produção. E esse outro desenho da célula dessa Solid Oxide Fuel Cell é um exemplo de um protótipo da AVL, que basicamente o que é isso? Ele trabalha com o princípio de reforma do etanol. Ele retira do etanol o hidrogênio, aplica numa célula de combustível e produz energia elétrica. Esse é o princípio básico. Esse é o desenho de uma aplicação. E essa aplicação já foi colocada num veículo. Quem acompanhou durante a Olimpíada, a Nissan, ela utiliza essa tecnologia, a tecnologia da AVL, patenteada da AVL. Claro, a gente tem patente junto na aplicação, mas a tecnologia do Solid Oxide Fuel Cell é nossa. Um veículo que utiliza etanol, com 30 litros de etanol, estendeu a sua quilometragem de uso de 150 para 600 km, com um sistema de 5 kW de potência, um sistema extremamente pequeno. Mas essa aplicação de Solid Oxide Fuel Cell não se restringe à aplicação veicular. Ela também está crescendo muito hoje em aplicações industriais ou geração de energia. A que mais cresce hoje, e que a gente vem fazendo desenvolvimento, é na parte de data center. Pode ser aplicado em hospitais, hotéis, casas. Data center é o que tem acontecido hoje no modelo atual. A gente utiliza o sistema de rede com motogerador como backup. Já tem uma grande empresa nos Estados Unidos que fez a sua substituição por essa tecnologia, abastecida com gás natural, que tem um abastecimento garantido, então ele entendeu que é mais seguro do que a rede entra com backup ou um motogerador. Então, essa tecnologia se mostrou disponível tanto para mobilidade como para aplicação de geração de energia. E trago aqui a comparação de CO2 outra vez. Então, colocando nas mesmas bases que a gente fez anteriormente, já vou colocar o resultado direto. Está aqui. A gente vê que a tecnologia de Solid Oxide Fuel Cell é muito semelhante à aplicação de eletrificação no Brasil, e o número de etanol, que também oscilava em torno de 47, é um princípio muito próximo. Ou seja, essa tecnologia não muda a pegada de etanol que a gente já tem hoje, ou seja, é uma tecnologia adequada para aplicação futura, está em desenvolvimento, mas é extremamente, vamos dizer assim, promissora para o nosso mercado, para a nossa distribuição. Claro que o mundo ideal seria esse, que está aqui na tela, a fazer uma transição dos combustíveis fósseis, a gente trabalhar com biomassa e com energia solar, ou seja, os veículos elétricos, a célula de combustível, os veículos elétricos, todos recebendo de fontes mais limpas possíveis, e a gente acabaria com os combustíveis fósseis utilizando a tecnologia, por exemplo, Solid Oxide Fuel Cell, ou mesmo os nossos biocombustíveis. E para terminar, meu último slide, e já estou com o tempo estourado, eu só queria fechar aqui 2 pontos. O primeiro ponto é que essa é uma tecnologia disponível e pode ser aplicada no Brasil, e esse é o mercado ideal para isso. Claro que outros mercados têm etanol. Eu estava viajando no final de semana passada, aluguei um carro a etanol, só que eu não tinha posto para abastecer nos Estados Unidos. Interessante, né? Fiquei super empolgado, eu 85, só não tinha posto. Então, o mal que eles passam para lá, a gente não passa, tem disponibilidade de infraestrutura, ou seja, isso é promissor. E outro aspecto, a aplicação estacionária. Eu queria só deixar um ponto, a gente acabou de fazer um acordo, um projeto, nós vamos começar agora em julho, com uma província argentina, e a gente está desenvolvendo para a utilização de biocombustíveis e etanol, geração de energia elétrica com um sistema de baixa potência para aplicação exatamente dessa tecnologia. Ou seja, já está acontecendo, a gente tem um veículo em teste e agora estamos fazendo uma aplicação desse tipo. Eu encerro aqui, muito obrigado.